Fala bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, rolezeiros, rolezeiras e rolezeires do meu coração. Segundou! Bora juntos começar essa semana. Hoje é dia 29 de setembro de 2025. Outubro vai chegar. Quarta-feira, 1º de outubro. Temos aí mais 2 diazinhos de setembro. Cara, o ano voando, mas vamos nessa começar essa segunda-feira, gente? Porque no final de semana, o presidente Lula mostrou que, a gente sabe que ele não tem um histórico de atleta que outros dizem ter tido e tal, mas o que a gente pode garantir é que o presidente Lula está em forma. Ele participou de uma caminhada em Brasília com direito a um trotezinho elevado, tá? Aqui, ó, mostrando que o nosso presidente de 79 anos... Lula! Tá bem. Lula! Falando em outubro, que tá logo aí, dia 27, Lula faz 80 anos. Vamos comemorar, porque dar trotezinho aos 80 é pra poucos, hein, galera? Vamos mostrar aqui no rolê hoje. Ó, quem também trabalhou foi o nosso ministro da Saúde, o Alexandre Padilha. O que aconteceu é que ele atacou de médico socorrendo uma passageira dentro do avião que ele estava a bordo. É isso, ministro da Saúde, ó, é gente que faz e provou, hein? Socorrendo aí a passageira até o destino final. Não arredou o pé. A gente vai mostrar também, que a gente gosta, o deputado federal, amigo do Guga, o Paulo Bilinski, sabe aquele? Porque ele correu de um debate, gente. Engraçado, né? O valentão arregou. E claro que a gente vai mostrar aqui no rolê. Fica aí. Tem também uma cena horrível de uma luta que acabou em briga. Mas uma briga generalizada. Porrada pra tudo que é lado, tá? E hoje também tem a história das gays trambiqueiras. Você sabe quem são elas? Fica aí que Débora Maganha te explica. Eu acho que essa nem Guga Noblat tá sabendo. Bom dia, Guguinha. Tô sabendo que tá com uma camisa aí especial. Reggae Boys. Coisa da Jamaica. Retrô da Jamaica, grande Jamaica, do Bob Marley. Essa daqui, na real, é meio Bob Marley, meio seleção da Jamaica. A Jamaica nunca usou na Copa ou em algum campeonato exatamente este modelo. Mas tem número 10 atrás, em homenagem ao Bob Marley, que estava sempre com a camisa número 10. Boa, E é Jamaica Style. Essa semana eu quero que seja uma semana jamaicana aqui em casa. Eu espero curtir muito esta semana. Estou muito feliz. Espero que todos estejamos. Afinal de contas, não somos bozoloides. Quem tá em depressão essa época agora são os bozoloides. Tá chegando a prisão. E teve porradaria entre bozoloides. Teve bozoloide apanhando nesse final de semana. Tem muita coisa interessante aí pra gente zoar hoje no rolê. Eu quero esse chat aí pegando fogo. Eu também quero. Cadê o chat? Quero o chat pegando fogo. Pegando fogo! Acima. Gostei, Guga. Essa camisa aí é de responsa. O melhor de Pegando tudo é que ela fogo, não virou fumaça. Aplaude. Roda a vinhetinha aí, vai! Arrasou, bonito. Ai, gente, vamos nessa. Vamos dar um bom dia pro chat aqui, ó. Deixa eu começar a mexer aqui, porque é aqui que rola o buchicho, ó. Jamaica, perguntando o Jagu sobre a sua camisa. Querido, camisa da Jamaica, Jamaica nice. Bom dia, Rolê, bom dia, Guga, bom dia, Roberta, José Cosme. Guga, manda um abraço pro meu amigo. Não vou falar o nome do seu amigo, vou deixar pro Guga. Porque agora eu tô ligada, tô esperta. Bom dia, Sônia, bom dia, Johnny, bom dia, Telco, Oirã, César Augusto, Beto, Daniel, Jangu, o baile todo. Vamos nessa começar o nosso Rolê ICL desta segunda-feira. Trazendo um cara, Guga, valentão aí, mas que, ó, na hora que o bicho pega, o cara tá... Saiu. Vamos trazer, tá? Um debate no podcast Três Irmãos terminou com o deputado federal Paulo Bilinski abandonando a entrevista após ser confrontado pelo jornalista Breno Altman sobre elogios feitos a tropas ucranianas que lutaram sob o comando de Adolf Hitler. Tá? É isso mesmo que você ouviu. E aí o Altman apontou documentos históricos que comprovam a ligação do grupo com o nazismo.
Olha a lapada. O Belinsky chamou o Bielinski. Bielinski Ah, chamou o De interlocutor beliscar. dele de burrão, dizendo que a divisão Galícia não era nazista. Bielinski mentiu. A divisão Galician fazia parte das SS nazista. Quando ele disse que era uma divisão liderada por generais ucranianos, ele mentiu de novo. Os grandes generais da divisão Galícia foram Walter Schimann, que era um austríaco, general das Tá SS, incomodado ali, né? e Pra não Fritz chorar. Freytag, um alemão, também general das SS. A divisão Galícia foi condenada pelo Tribunal de Nuremberg como uma unidade responsável por crimes de guerra. Viu, seu Ela não lutou só na Ucrânia, Rodrigo. Bielinski? Ela combateu ao lado dos nazistas na Eslováquia, na Iugoslávia e na Áustria. E eu vou contar uma outra historinha Tá aqui rindo, né? em 1 minuto, porque diz respeito à minha família. Vai. A divisão Galícia foi responsável por um dos maiores crimes de guerra que aconteceram numa cidade polonesa, que quando começa a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a União Soviética, essa cidade estava em território ucraniano. Essa cidade se chama Ruta Piniaka. Essa cidade, em 28 de fevereiro de 1944, foi destruída pela Olha a divisão aula. Galícia. Eita, 1000 civis foram mortos. Desses 1000 civis, Bielinski, 20 eram judeus. Um desses judeus mortos pela divisão Galícia era minha tia-avó. A divisão Galícia foi responsável por matar judeus. A divisão Galícia foi responsável por matar civis. A divisão Galícia respondia à olhando o celular. máquina de extermínio do nazismo. A divisão Galícia era uma máquina de matar a serviço de Hitler. E aí, o que ele faz? Olha o celular, sorrisinho, desconcertado, porque não tem o que falar, né, Guga? Hã? Uma lapada dessa? Levou um 7-1, vai falar pra quê? Pra levar 8-1? É melhor calar a boca, né? Quis falar demais, ficou com esse papinho de chamar, no caso, o Breno Altman, tentar atacar o Breno Altman como se estivesse falando bobagem. O Breno foi lá e escancarou tudo que ele estava contando com fatos históricos que provam que é verdade, que a divisão, que o avô do Bielinski serviu na Ucrânia durante a guerra era uma divisão que estava a serviço de Hitler e dos nazistas. O vovô do Bielinski, portanto, serviu ao nazismo. É isso que o Breno está explicando ao remontar fatos históricos que mostram que os generais que comandaram essa divisão eram generais ligados ao nazismo. Não eram sequer ucranianos, né? Eram austríacos, eram de outros países que estavam ali usando aquelas tropas ucranianas para combater em favor do Hitler. Foi isso, essa é a história, isso é fato. Seu vovô Bielinski, que você dizia ter orgulho e contava que foi para a guerra, estava na guerra, mas estava do lado do nazismo, de Hitler. Isso aconteceu. É melhor você esconder esse momento histórico do seu vovô, da sua família, não contar para ninguém, porque não deveria ter orgulho, deveria ter vergonha. Vovozinho serviu ao Hitler e isso ficou ontem escancarado na sua cara a ponto de você tremer e correr do debate. A gente vai mostrar, né? A gente tem esse trecho aqui. A gente tem esse trecho aqui. Bundou. E já que você lembrou, né, da homenagem dele ao avô, vamos lembrar dessa fala aí no Congresso. Roda aí, Letícia. Uma homenagem às minhas origens, ao meu avô, Bohdan Bielinski, que chegou no Brasil em 30 de setembro de 1948, após lutar bravamente pela liberdade de seu país, invadido por russos comunistas. Olha isso! É na Ucrânia dos anos 30. Meu Deus, eu não sei quem tá com foi o medinho. professor de história desse pessoal Ele é muito burro. aí. Ele é muito burro. Quem foi o professor de história dessa gente? Certamente O cara não é foi tão Interpol. burro, Ah, ele é tão fanático anti-esquerda que ele achou uma boa. Vou falar que vovô lutou contra os comunistas. Pois é, só que foi no momento que estava unido comunistas e liberais para eles sim lutarem pelo mundo livre. Você estava lutando contra os comunistas que queriam, portanto, libertar o mundo do nazismo, de Hitler, deste que sim levaria o mundo inteiro para um Reich, para um terceiro Reich, que seria uma ditadura.
que seria uma ditadura racial, a pior de todas, inclusive o fascismo racial de Hitler. Foi esse o lado que estava o seu vovô. Você é tão burro, você é tão ignorante, que acha que era uma boa, né? Falar que vovô lutou contra o comunismo, mas foi durante a Segunda Guerra Mundial, momento que o comunismo estava aliado aos liberais, portanto, nem os liberais vão ficar do teu lado nesse momento. Só quem é nazista, quem é burro, que vai aplaudir um comentário imbecil desse. O Daniel falando, devia sair preso por exaltar o nazismo. Deveria, viu, Daniel? Já saí de lá, inclusive já com um esparadrapo daqueles, com super bonder. Sabe assim? Porque, cara, a gente não é obrigado a ouvir certas coisas. O cara vive uma realidade paralela, exaltando. Gente, valentão, pero não mútil, né, Guga? Ficou muito claro aí. Mandar um beijo pro Andrei, tá dizendo que a gente orgulha ele. Que, Andrei, a gente é um timaço aqui, ó, do lado de cá, e principalmente vocês que estão aí acompanhando, porque vocês replicam, ajudam a levar a mensagem do ICL pra todo mundo. Boa tarde, a Conceição. Bela camisa Fernandinho, Ziqueta tá dizendo aqui. Sua blusa tá fazendo sucesso aqui. Maneira, maneira. Esse cara é o valentão que foi pra cima do Guga? Daisy perguntando. É esse mesmo, Daisy. É esse valentão aí que virou gatinho. É esse aí que a gente tá falando. Agora, olha só, vamos mostrar a hora que ele sai? Voltando aqui ao podcast, a discussão escalou mesmo quando o jornalista acusou o parlamentar de cinismo, atribuindo a postura dele a postura clássica da extrema-direita, que a gente conhece, né? E aí, Bilinski alega ter sido agredido. E deixou o estúdio, cara. Abandonou, pegou o banquinho e, ó, picou a mula. Todo sem graça, vamos ver. Toma. Meu ouvido não é pinico. Nem o meu. Tendo em vista o que aconteceu... Acabou o tempo dele? Assim... Deixa eu só... foi isso. É ruim, é Beleza. chato. É chato. Entendeu? Não era essa a proposta, não foi pra isso que eu vim, não foi esse o convite. Mas você vai ter mais Entendeu? uns 30 segundos aí, Breno. Não, relaxa. Pra mim acabou. Tá fora do seu tempo. Tá. Vamos lá? Tá parecendo um programa que eu conheço. O seu problema, Bilinski, é que você mente muito. Mente muito. E a mentira atrapalha o debate. O único E bom, eu falei pro eu não vou ter meu tempo. Não, eu não vou ficar sendo agredido dessa forma. Eu não agredi ele nenhuma vez, cara. Eu não vou Você ficar não sendo agrediu nenhuma Você vez. falou atrocidade. Mas você é cínico, né? Não. Não, ele agrediu. Tem coisas que a gente aprende no parlamento. Ele agrediu entrando várias assim. Não vezes. agrediu nenhuma Pessoal, vez. vamos fazer o seguinte. Encerrou, foi muito Ó, o mediador já bacana. não Deu sabe meu o que faz. tempo. Embora. Mudou. Tá bom, falei. Mudou. Beleza? Amarelou. Valeu. Picou a mula. Arregou. É demonstrativo da deselegância. É assim que funciona a extrema-direita, Valeu, Estevão. pessoal. Ai, Guga, A quando extrema-direita é você assim não tem mesmo. Eles vão argumento. embora quando se sentem pegos na mentira. Você conhece bem, né? Que Quando faz tal? aquela perguntinha que os caras fingem que não te ouviram. Você conhece bem isso, né, Guga? Como é que eles Opa, reagem? Eu conheço. Eu conheço bem. Mas ele perdeu no argumento. E quando ele viu que foi exposto o vovô dele, a história dele ficou ridícula, foi ali que ele perdeu a linha. Aí chega esse momento dele falar, não, tô sendo agredido, eu não te agredi. Agrediu. Se você assistir ao debate, agrediu diversas vezes. O Bilinski é hostil. Então tem momento que ele fala, você não ouve, você não entende, como se fosse você é burro. Ele vai pra cima o tempo inteiro do Breno, só que o Breno sabe responder, né? O Breno sabe responder tanto com fatos quanto com ironia também, quando precisa. E ele detonou o Bilinski, foi uma coisa assim humilhante mesmo. Engraçado, né? Assim, pra quem não lembra, foi esse cara aí, ó. Não tem humilhação maior do que você sair. Pois é. Não tem humilhação maior do que? Desculpa, do que levantar e sair. Deu tilt? Agora Deu voltou. tilt, né? Deu um tilt aqui, né? Deu que eu não ouvi, eu só ouvi uma. Não tem humilhação maior que o quê? Não tem humilhação maior do que você fugir no final depois de apanhar nos argumentos. Aí fica a imagem realmente de derrota. Era melhor ele ter aguentado, estava acabando já o debate, mas ele preferiu sair e a imagem que vai ficar vai ser essa. Todo mundo vai exibir ele correndo. E teve um momento de debate, eu acho que a gente não vai chegar a mostrar, que ele, o Breno Altman, falou da agressão que eu sofri do Bilinski. Ah, é? A gente Perguntou tem pro aqui pra Bilinski. rever, porque ou ele foge ou ele agride, né? Vamos rever como é que foi com o Guga. Vamos rever. Traidor da pátria. Quem? Quem? Quem é trampista e aprova uma taxação de 50% do país. Você tem ideia do que está acontecendo com o país ou você só faz propaganda? Tenho muita do Lula? ideia, muita ideia. Não, porque você está só fazendo propaganda do Lula. Tem a ver o Lula. Você... Lula é o democrata. Você, presta atenção, você
é a tchutchuca do Lula. E você é a Entendeu? tchutchuquinha do Bolsonaro. Do jeito que você tava lá no banheiro da Smart Fit, você tá lá, ó, Nossa. no Lula. Olha, sabe por quê? Você não precisa me empurrar, não. Eu sei que você tem. Você que tá me Não empurrando. precisa me Aí, ó, empurrar, não. quem que Você agride sabe que eu nunca vou quem brigar com aqui? você. É claro que Até não. porque você, Porra. se você faz o que faz em mulher, imagina o que você faria O comigo. que eu faço em mulher? Né? O que eu faço Que em mulher? isso, é sua Fala. fama. Fala. Você é violento. Fala. Você é violento. Por que você Eu tá pegando sou no violento pescoço? por quê? Ué, você não tá beijando o tchutchuca agora que pegando você no me pescoço? acha violento? Vai perder a linha mesmo. Por que você me Epa. acha violento? Opa. Fala. Por que você falou que eu sou Epa. violento com mulher? É sua fama. Fala. Você tá me falando de Smart Que Fit? fama do quê? Tá falando de Smart Fama Fit? do quê? Tá jogando fake news? Fama do quê? Ué, Hein? você é violento. Hein? Olha Com aqui, ó. quem? Olha como é que você Fala é. o Tá episódio. perdendo a linha por quê? Fala o episódio. É a sua Fala. fama, é um violento. Fala. É uma pessoa violenta. Fala. Tá sendo Tá bom, violento. gente, Fala deu. o episódio. Tá falando de Isso é Smart muito Fit Fala o por quê? episódio. Tá jogando Porque fake news você por quê? é um Você chupeteiro é um do chupetinho Lula. do Bolsonaro. E é violento mesmo, perdeu a Guga linha. Noblar, esse é o cara, né? Que foge, que Aí, ó. agride. Esse aí é o Paulo Bilinski, né? Porque ele foi claro ali. É Bilinski. Bilinski. Tá. Bilinski. Socorro. É o Paulo Bilinski. Aí ontem o Paulo Bilinski foi perguntado, vem cá, uma pessoa, um deputado pode agir de maneira violenta e agredir um jornalista se não gostar do que ele falou? Aí o trouxa do Bilinski tentou explicar toda a história. A esquerda usa uma história que tentou se colocar de vítima. Aí o Breno falou, eu não perguntei sobre a história, perguntei sobre a atitude. Você acha correto, se você não gostar de ouvir o que ouviu do jornalista, um político ir lá e agir de maneira agressiva? Aí ele falou, o Guga não falou que era agressão. Começou a falar pro Breno, olha que loucura, ele começou a me usar para se defender, dizendo que é você, Breno, que tá dizendo que foi agressão. O Guga não falou que foi agressão. Quando que eu não falei que foi agressão? Não sei de onde ele inventou essa cascata. É óbvio que foi uma agressão. É pegar alguém pelo pescoço, Bilinski, não é uma massagem, é uma agressão, meu amigo. É meio óbvio. E o Breno humilhou ele também nesse momento que falou sobre a agressão que eu sofri. Foi, portanto, um 7-1. Que pau que o Bilinski Tomou, né? tomou ontem. Que cena, hein? Ele correndo. Vai ficar para sempre essa imagem do Bilinski Pegando arregou. a sua aguinha, o seu celular e levantando do banquinho. Arregou, não tinha o que falar. Sabe quando te perguntam uma coisa que você não sabe o que responder, que você fica... Pois é. Bilinski! Fica quietinho, cara. Pelo amor de Deus. Guga! Tá com medinho. Tá com medinho. Tá com medinho do Edu. Tá com medinho do Edu. Ô, Guga, me fala uma coisa. Como é que tá o Prêmio Best, hein? Ei, Prêmio Conta. Best, galera, a gente vai ter quarta-feira uma nova atualização. Só uma vez por semana que atualiza o ranking. Por enquanto, Quartas-feiras. eu estou em quinto. Eu tenho que ficar pelo menos entre os 3 para ir pra final. Tem que passar de 2, portanto. Vamos. Ajudem. Vamos votar, galera. Joga aí no chat o link. Mete o dedo, senta o dedo. Não vamos fazer como o Bilinski. Não vamos Eles fugir apertavam o botão da do competição, Bolsonaro. do debate. Então vai entrar aí já. No chat, o linkzinho pra o você chat, tá, galera? votar. Vamos botar o Guga lá no top 1. E aí é o seguinte, Guga, chegou lá, você sabe que a gente vai pedir o que a gente quiser, né? Aí você vai ter que fazer. Claro. Então tá certo, ó. O prêmio vai ser de todos nós. Galera, quem não tiver ainda não entrou o link, mas quem tiver procurando lá direto no prêmio, você vai colocar lá prêmio e best, né, .com, e depois Tá no jornalista influenciador. Bora votar no Guga, jornalista influenciador. Ainda não Vai colocaram. entrar já. Não entrou ainda não, galera. Cadê, Caetano? Cadê A Caetano? galera Cadê de alguém não sei que se nem entra, né? Ó, galera, vamos votar no Entrou. Guguinha. Qualquer coisa vai no Google e dá um iBest lá, Guga Noblar e Entrou. vota. Entrou? E isso aí, galera, já tem o link aí, Aê. ó, tá no chat. Muito bem, gostei Eles dessa. Teu apertavam o cu botão do Bolsonaro. entrou, tá no chat. Roda a vinhetinha aí, vai. A gente vai ter que falar sobre o fight que rolou. Não era um fight, né? Não era uma briga, era uma luta. Mas a luta terminou em fight. É isso. Popó e Vanderlei Silva, eles subiram no ringue aqui em São Paulo na noite de sábado, para um confronto histórico. Mas o que era para ser um show de boxe terminou numa briga generalizada, pancadaria, que levou o cachorro louco pro hospital. O combate foi a principal atração do Spaten Fight Night 2. Fight Night 2. Inicialmente, a luta era do Vanderlei e do Vitor Belfort.
Mas aí uma lesão tirou o Belfort de cena, mudou o adversário e de última hora entrou Arcelino Popó de Freitas. Muito bem. Aí dentro do ringue, a luta, saiu do controle. O Vanderlei levou 3 advertências por golpes ilegais. Tipo da cabeçada, né? Não dá, gente. É boxe. Não é MMA. E aí o que aconteceu? O árbitro encerrou o combate. Isso no 4º round. E o Popó foi declarado vencedor. Pra quê? Pra quê? O que aconteceu? Que depois disso, o vencedor, integrantes das 2 equipes, e todo mundo caiu numa porradaria generalizada. A gente tem um trechinho aí pra gente rever. Olha isso. Olha lá o Vanderlei tomando uma. Toma, porra! Não quer perder? Não quer? Toma, caralho! Sai! Olha isso. É isso, cara. Você assistiu a luta, Guga? Porra! Assisti. Claro. Tá. Eu assisti. Então você Eu já trabalhei né, com MMA. Eu já trabalhei com MMA. Então você é o cara. E esses bonequinhos atrás de você aí, Guga? Aí, ó. Aqui, ó. O que tem aí? Caim Velasquez e BJ Penn. 2 lutadores do UFC das antigas. Eu trabalhei, galera, no canal Combate, eu trabalhei no Sport TV, eu trabalhei no programa Sensei Sport TV, que era um programa clássico de luta do Sport TV. Então Você trabalhou com o Marinho? Você trabalhou com a Anaísa? Eu trabalhei com o Marinho, meu brother, adoro ele. Ele me chamou pro Sport TV. É? Claro, Anaísa. Era eu, Anaísa e Marinho. E aí, Trabalhei com MMA, portanto, comecei escrevendo um artigo de graça pro Terra toda sexta, e descobri depois que tinha sexta que era o artigo mais lido, que era o texto mais lido do portal, era no Terra Magazine, que era associado ao Terra, e aí era a revista eletrônica do portal Terra, e o Terra Magazine, com esse meu texto, às vezes era o texto mais lido na sexta. Eu falei, me dá um blog de MMA, aí eles me deram, eu comecei a ganhar dinheiro, não era muito, aí depois esse blog foi pro Globo. Aí depois eu passei a escrever uma coluna no jornal do Globo, depois eu fui pro Sport TV, depois eu fui pro Combate. Então, assim, eu falava com esses caras, o Vanderlei Silva, inclusive. Eu me lembro assim. Então, vai. Você que é das internas, então. Explica essa treta. Eu falava muito com o Popó, com tudo. Não, assim, rolou realmente uma rivalidade grande antes da luta. Eles entraram com vontade de sair na mão mesmo. Tinha, inclusive, um bônus de nocaute. Se alguém fosse nocauteado, quem nocauteou, além de ganhar a bolsa, ia ganhar mais uma grana. Então eles foram pra porrada. Então é o filho do Popó, né? O filho do Popó, então, que vai ganhar mais uma grana? Porque a porrada do Vanderlei... No caso, é o filho do Popó. Foi do filho do Popó, filho do Popó, né? Foi quem nocauteou o Vanderlei, galera. Se estiver valendo ainda o bônus de nocaute, tá aí, Rafael de terno, dando uma bomba, estilo Mike Tyson. Detalhe, ele nunca lutou boxe, nem profissionalmente e nem boxe amador. Mas pegou, claro que ele já treinou, jeito, né? Já treinou, né? Sabe bater. Papai Popó ensinou a dar soco, entrou ali, eu acho que foi um cruzado, enfim, a princípio eu achava que era um gancho, que pegou, o soco foi tão forte, que pegou no nariz e no olho, né? Foi aquele soco que pegou no nariz e no olho e, portanto, quebrou o nariz e abriu o olho, com um único soco. Foi o pior nocaute, ou talvez tá entre os piores nocautes que o Vanderlei sofreu na vida. E o Vanderlei, ele tá numa fase que ele não pode sofrer nocaute. O cara já apanhou demais a vida inteira. Ele já tá passando por um processo que parte da mídia desconfia que ele tá ficando demente. Isso já tem muito tempo. E aquela porradaria que você leva na cabeça, que provoca um trauma que o Maguila sofreu, tem jogador de futebol que sofre, parece que o Vanderlei tá caminhando para isso, e ele não podia levar um nocaute como ele levou dessa vez, sabe? Foi um nocaute muito poderoso, foi perigoso para quem já tá com a idade que ele tá e já sofreu o que ele sofreu, mas a briga foi provocada pelo MMA. O que eu percebi é que foi uma derrota total do MMA. Já abriram em mim a imagem. Porque o MMA, o Popó ganhou na luta, o MMA ficou com a imagem marginalizada, porque quem comprou a briga foi o MMA, e quem apanhou durante a briga também
na hora da pancadaria foi o MMA. O Vanderlei acabou nocauteado. Então, foi uma vitória avassaladora do boxe. Não, e aquela máxima, né? Não brigue, lute. Como é que fica agora, hein? Hã? Como é que fica agora? Pô, queima muito o esporte. É o seguinte, nas redes, o Popó disse que só tentava acalmar os ânimos, tá? E se dispôs a dar um abraço de reconciliação. E aí o Vanderlei rebateu e disse que foi covardemente agredido, que não agrediu ninguém, que estava separando a briga quando levou um soco na nuca e outro no olho. O do olho a gente sabe que foi o Rafael, filho do Popó. O Fabrício Verdun, que é da equipe do Vanderlei, afirmou que a reação foi para defender o time dele de um ataque do time do Popó. E o advogado do Vanderlei falou que não vai deixar barato e vai pedir um enquadramento por tentativa de homicídio. Olha o nível. E aí o Rafael, né, que deu aquele nocaute no Vanderlei, apagou as contas no Instagram e pediu desculpas, dizendo ter agido em legítima defesa. Mas, de novo, Guga, o que a gente vê aqui é um queima-filme de um esporte que lutou tanto, inclusive, para melhorar a sua imagem, para ser exibido, para chegar na TV Globo. Enfim, foi toda uma construção que vem ali, ó, há pelo menos 20 anos. E, de repente, cara, os caras vêm, arrumam uma confa e acabam, cara. Porque ninguém vai esquecer essa imagem tão cedo, né, Guga? A última vez que a Globo exibiu uma pancadaria generalizada foi no desafio Luta Livre contra Jiu-Jitsu, na década de 90, no Maracanãzinho, que a Globo passou, exibiu e rolou porrada enfim, rolou treta. E aí ficou sem passar. Quando eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar com luta, o maior desafio era esse. O esporte ainda era marginalizado, não passava na grande mídia quando eu entrei ainda, estava só em site especializado. Estava começando a sair desse nicho. Eu, inclusive, fui um dos primeiros a fazer esse trabalho também, de sair desse nicho. E o maior medo era esse, era como é que faz, porque a imagem era ruim e porque já tinha tido briga, inclusive em evento que tinha passado na TV. E o maior medo era, de novo, ter uma confusão grande, que queimasse o filme. Então, o pessoal sempre tentou, né, limpar a imagem e falar, cara, isso é esporte, é só no ringue, acabar com aquela rivalidade entre academias que teve muito na década de 80 e ainda na de 90. Tinha muita luta que era organizada dentro de academia, desafio de academia, de um brigando com o outro, às vezes ia pra praia, às vezes ia pra rua, esses desafios. Então o esporte tinha uma imagem marginalizada. Explica. Demorou pra limpar essa imagem. Aí agora vem no Spaten, na TV Globo, ao vivaço pro Brasil inteiro, uma das maiores pancadarias já exibidas na TV aqui no Brasil. Sabe quando vai ter ao vivaço na Globo de novo? Tão cedo? Já sabe a resposta, né? Não sei, né? Vamos ver. Pode ser que eles passem o Spaten 3, porque... Enfim, mas o MMA mesmo foi quem mais se queimou. Porque quem começou a fazer aquela luta de boxe virar uma briga de rua foi o Vanderlei, que estava perdendo na luta, começou a dar cabeçada, começou a segurar para socar o Popó, segurando de um jeito que não é clinch, que não vale no boxe. E depois a turma do MMA que entra no ringue primeiro. E o pau come, muito por conta da reação deles. Claro que teve gente ali do lado do Popó que errou, mas quem vai ficar com a imagem marginalizada de novo é o MMA. Francamente. Deixa eu trazer outra, porque, enfim, teve pancadaria no ringue, mas teve também fora dele, em manifestação, tá? O vereador de Belém, o Zezinho Lima, que é apoiador aí de senhor Jair Messias Bolsonaro, ele decidiu chamar atenção e apareceu na parada do orgulho LGBT do Pará com um cacetete na mão. E segundo ele, o objetivo era fiscalizar o evento, um dos maiores do norte do país. A gente tem um vídeo aí pra você ver a petulância desse sujeito. Vamos ver. Olha lá. Vamos dar uma salva de leque pra ele! Isso, contra o porrete a gente dá o leque, querida! Olha Seja isso! bem-vindo, vereador, à 23ª parada do orgulho LGBT+ do Pará! Contra a sua do Norte! Contra a sua intolerância, nós lhe damos o nosso amor, o nosso bem-vindo, a nossa refeição. Seja muito bem-vindo à parada. Ele vai receber a população LGBT. Ele dá porrete, a gente gosta. Eu adoro porrete. E nós
vai pra parada com o pau na mão, Guga. O deboche é o melhor. Exatamente, foi com o pau na mão, olha lá. Está fiscalizando que todas as calúnias que foram proferidas por esse senhor do Porrete são inverdades. Agora é assim, né? Não preciso nem contar qual é o partido do cidadão. Preciso? Preciso? Não, né? Ele tá sendo humilhado. Ué. Pediu. Claro que o deputado é do PL, Partido Liberal. E é o seguinte, a postura do parlamentar gerou reações imediatas entre o público que a gente viu ali, né? E de um lado, houve incômodo, tá? Sério incômodo pela presença. E de outro, a resposta veio da base do humor, como a gente viu aí. Não vai ter porrete, vai ter leque, tá? E é isso, é dessa forma que a gente faz para combater esse tipo de, nem sei, atitude, esse tipo de ação, esse tipo de loucura, de desvaneio, de viagem. Como é que eu chamo isso? Isso aí pra mim é homofobia. Isso aí pra mim ele deveria ser preso, né? Você acha? Já enquadraria como homofóbico? Cacetete. Ele tá querendo fazer o quê com essa imagem? Ele tá querendo ameaçar quem é LGBTQIA+. Ele tá indo com um cacetete num evento deles de uma maneira ameaçadora com um objeto que é usado para proferir golpes, para machucar alguém. Então o que ele tá fazendo ali? Qual que é a imagem que isso passa? Isso é homofobia, isso é uma violência, isso é uma agressão, isso é uma intimidação. Então é óbvio que ele deveria, ele sim, pagar com a justiça. Ele deveria ser levado pela polícia. Ele não poderia estar ali ameaçando ninguém. Como que o cara não deveria estar ali, né? Não deveria nem estar ali. Claro, portanto, mas vou dizer que foi um tiro no pé, né? O idiotão achou que ia lacrar e na verdade foi lacrado, porque foi alvo de ironia, de deboche, achou que ia estar ali gravando o cortezinho dele, que ia ficar bom. Não, meu amigo, se virou um paspalho que está sendo agora ridicularizado em todo o Brasil e foi alvo de deboche ali, de uma maneira muito inteligente, bem-humorada, fizeram com que a sua ação contra esse evento só servisse para promover esse evento e só servisse para te colocar ali no lugar de um idiota completo, alguém que inclusive deveria ser acionado na justiça por homofobia. Você é um completo idiota e essa é a imagem que você vendeu. Parabéns. Não lacrou, foi lacrado. É isso. Maria Helena dizendo Interpau nele. Esse seria pau a pau com o Interpau. Ele com porrete e Interpau aqui, ó, chegando pra resolver essa situação. Pelo amor de Deus, cara. O Irã dizendo, a gente resiste com deboche. É isso aí. Violência gera violência, Andréia dizendo. E pra fechar, aplausos. A Letícia está dizendo o seguinte, este vereador só mostra o porquê existe parada do orgulho LGBT. Exatamente por que a gente ainda precisa se reunir. Arrasou, Letícia. Sueli dizendo, Will tá de férias, volta na outra semana. Quem volta na outra semana, você ou eu? Não entendi. Ô, Sueli, tá me mandando embora, pô? Explica direito essa história aí, que eu não entendi, Sueli. Enquanto isso, deixa eu trazer o nosso presidente, que não tem histórico de atleta, mas arrasou no final de semana, tá? Lula tá com quase 80 anos e puxou uma caminhadinha de 3 quilômetros, isso para celebrar os 95 anos do MEC em Brasília. Ao lado da sua digníssima esposa, Janja, Lula trotou com Haddad. Trotou é aquela corridinha mais acelerada, tá? Correu com Alexandre Padilha, com Gleisi Hoffmann e ainda arriscou dar uma acelerada, tá? Ele fez os 3 quilômetros em 34 minutinhos. Vamos ver a imagem aí do Lula correndo e, por que não, defendendo a democracia. Vamos ver. Caminhada da soberania educacional do Brasil. Nós temos consciência que é através da educação, da creche à universidade, da alfabetização a um curso de engenharia, que a gente vai tornar o Brasil soberano para nunca mais ninguém dá palpite sobre o Brasil. Viva a educação brasileira, viva o MEC! Viva! Muito bom, ó. A galera toda ali. E é o seguinte, ó, caminhando e falando, hein? Hã? Ó o condicionamento, como é que fica? Pois é. Hã? Você tem 7.9, Guga. Quero chegar assim, 7.9. Isso aí já é. Essa corrida também não deixa de ser também uma espécie de início da corrida eleitoral. Na verdade, não é nem o início, a corrida eleitoral já tá rolando, tá alguém correndo aí. Correndo e pela agora reeleição. Em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso, vai começar a crescer. Dentro mais de cada favorito. trabalhador, com mais força.
Cada vez mais favorito, né? Porque cada pesquisa nova que vem mostra que a aprovação dele está se consolidando acima daqueles 50%. Muita gente achando que ele ia chegar na eleição com a aprovação lá perto dos 30%, 35%, que tornaria a eleição quase inviável, muito mais difícil. Não, Lula recuperou muito a popularidade e tá aí, a corrida eleitoral começou, ele tá correndo, ele já tá lá na frente. Isso aqui é o Lula com fôlego mostrando que tá lá na frente nessa corrida. O bonde da direita tá passando. O Bolsonaro demorou demais para colocar o candidato dele em campo. Tarcísio agora pensando em arregar. Tarcísio que antes tava com as asinhas para fora aí querendo concorrer contra o Lula, cada vez menos propício a tentar a eleição presidencial. Então, Lula, talvez agora Ratinho, né? Começaram a ventilar Ratinho. Não tem ninguém com estofo ainda para bater de frente com o Lula. E o Lula agora cada vez mais favorito. E essa é a imagem de quem está bem à frente dos outros na corrida eleitoral. Tem disposição demais o Lula para ganhar a 4ª eleição. É isso. Corrida eleitoral rolando e a internet não perdoa, né? Como você gosta de dizer. Tanto que já fizeram uma comparação aí do Lula com o Bolsonaro, que tem um histórico de atleta, né? Como é que seria isso? Vamos ver o que a internet botou aí pra gente. Olha lá. Meu Deus, tô passado. Histórico de atleta tá treta, hein? Na cadeira de roda. Hã? É. Hã? É. É o seguinte, eu não tenho histórico de atleta, tá? Então eu tô achando isso ótimo. Porque, olha, quando a gente compara, quem é que tá bem aí? Sem histórico de atleta? Aplausos. Arrasou, bonita. Puta que pariu. É isso aí, gente. Deixa eu trazer uma outra aqui, Guga. Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito bom, né? Esse vídeo é maravilhoso. Isso, velho. O cara correndo e o outro na maca. O cara correndo e o outro na cadeira de rodas. Porra, a diferença é gritante. E adorei quem teve essa ideia. Que muito, eu não tinha visto. Muito bom, né? Deixa eu ainda continuar aqui, falar sobre disposição, porque uma passageira de um avião que saía de Brasília para o Rio, ela desmaiou, cara. Antes da decolagem. E ela foi socorrida pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que estava no mesmo voo. O que rolou foi o seguinte, Padilha foi chamado, né, pela tripulação, e aí, além de prestar os primeiros atendimentos, ele acabou acompanhando a mulher durante todo o trajeto até o Rio de Janeiro. O mal-estar teria sido provocado por um quadro de hipoglicemia. E claro que teve o registro desse momento aí, vamos ver. Vamos dar licença aqui. Foi ali prestar socorro a passageira. Olha lá, já olhou, bateu o olho, já pediu açúcar. Olha lá. Já deu o diagnóstico no voo. Desde ontem, a última medicação dela foi ontem, 9 horas da noite. Não tinha comido nada, hoje ela foi. Com a barriga vazia. Vai saber se ela tem medo de avião, barriga vazia, medo de avião. Passou mal, né? Agora já pegou a bala. Glicemia. Mas que atencioso, né? O nosso ministro da Educação, que é médico. É importante, né? Ter gente na pasta correta, que entende do assunto, Ministro né, da Guga? Saúde. Ministro da Saúde. Isso me deu um flashback aqui de outros tempos, assim, de pessoas que não entendiam nada sobre saúde e estavam ali, ó, mandando e desmandando na pasta. E deu até um flashback agora. Olha lá. Aí ele acompanhou a passageira até o Rio de Janeiro. É isso aí. Não te deu um flashback, não? Eu lembrei de outros tempos, quando o ministro da Saúde não entendia nada sobre a pasta, Guga. Imagina Pazu. Pazuello lá dentro, passou passando mal. Quer dar um tapa na orelha, falar, levanta, vamos! Aí.
Frescura! Frescura! Militarzão ali, não, marcha! Mas tem que se virar sem oxigênio mesmo. É isso aí. Passou mal. Nesse nível. Balinha! Quer balinha agora. Tá de mimimi. Tá de mimimi. Socorro, gente. Mas o Padilha claro, é um médico e entende do assunto. Eu tenho hipoglicemia, que negócio chato. Às vezes eu tenho. E é isso, fica a nossa necessidade absurda de comer açúcar. É um louco a parada, assim. Vem uma, né? Enfim, eu não sei nem explicar como é que é. Mas você fica meio tonto, meio zonzo, meio aéreo, assim. E aí ele tava passando por isso dentro do avião, imagina, que desconfortável. Veio o Padilha ali pra salvar. Não era também tão difícil. Não tinha que tirar lá do avião. E eu percebi que ele tava falando com uma pessoa ali dentro do avião, um cara com uma roupa laranja, que não é comissário, né? Sei lá, deve ser alguém do aeroporto. Lembrava muito o Zeca Dirceu, depois vocês põem aí pra comparar. Achei até que era Zeca Dirceu, tá trabalhando agora no aeroporto. Zeca Dirceu, que é deputado federal, filho do José Dirceu. Parecia o Zeca, falei, só falta ter Zeca agora ajudando o Ju. Padilha e Zeca. Mas era só o Padilha. Padilha, parabéns aí por esse momento. Lacrando na internet. Padilha é um cara muito divertido. Gostava muito de falar com ele quando ele era deputado federal. Qualquer hora eu estarei padilhando aí, falando com ele pro rolê, quem sabe. Tá. Deixa eu trazer um momentinho evangé neste programa, porque a Letícia adora! Adora! Amor! Falei. Ouve essa, gente. Um pastor sul-africano, o Joshua Malakela, ele prometeu o céu e entregou um verdadeiro vexame. Gente, eu vou deixar com a palavra uma especialista neste caso aqui no ICL. Para surpresa de 0 pessoas, Débora Maganha explica pra gente o que foi esse surto do pastor Evangé. Vai, Débora, me traz essa notícia aí. O cenário do rolê hoje para falar de um assunto que não é econômico, mas que arrebatou as redes sociais na semana passada. Porque um pastor estadunidense falou que Jesus ia voltar e que ia acontecer o arrebatamento entre os dias 23 e 24 de setembro. E aí teve de tudo na rede mundial de computadores. As redes sociais foram inundadas por conteúdos envolvendo o arrebatamento, desde tutorial para ascender ao reino dos céus, como também polêmicas envolvendo a questão do arrebatamento. Teve polêmica envolvendo a comunidade LGBTQIAPN+, porque uma vizinha deixou o cachorrinho pro vizinho, sob os cuidados do vizinho, porque ele é gay. Então ele não ascenderia ao reino dos céus e ficaria responsável por cuidar do cachorrinho aqui na Terra. E isso gerou bastante furor, inclusive entre os vizinhos. Não foi bem recebida aí a tutela do cachorro pelo vizinho. Outro caso também foi de uma tia que deixou $40 mil para a sobrinha, que é lésbica, já que ela não também ascenderia ao reino dos céus e teria uma vida aqui na Terra. Então ela deixou um bem material para a sobrinha viver com tranquilidade na Terra, aqui não no reino dos céus, mas na Terra mesmo. Além disso, teve transações, transações comerciais bem suspeitas. Teve caminhões ali de carros sendo levados. Teve um vizinho que vendeu um carro por $7 mil e essa transação foi filmada porque depois ele não podia voltar atrás. Se ele não fosse arrebatado, não ia ter devolução do carro. E além disso, teve família vende tudo. Família vendendo lustre, vendendo bens caríssimos por pechinchas, já que parte do tutorial era não levar os seus bens materiais e se desfazer deles aqui em terra. Outro caso, que foi uma ONG de macho, foi a mulher que rezou mais de 3 meses pela alma do marido infiel. Então, depois dele trair ela passou 3 meses tentando salvar a alma dele para ele ser levado também para o arrebatamento. E aí a gente entra, inclusive, numa polêmica, numa discussão de superioridade, de soberba moral, das pessoas realmente acreditarem que elas são merecedoras do reino dos céus, que elas vão ser arrebatadas a ponto de vender seus bens, fazer doações e falar que as outras pessoas não vão. Então é uma discussão bastante complexa, inclusive essa do arrebatamento, se a gente for pensar nessa régua moral que é colocada e as pessoas se colocando aí acima de tudo isso.
E vocês, rolezeiros, o que acham de tudo isso? Mas uma coisa eu falo, a gente tá no dia 29 de setembro e parece que as pessoas continuam por aqui, exceto uma. E aí a Roberta, acho que vai contar pra vocês quem que deu uma sumida, hein, Roberta? Nessa história toda, parece que uma pessoa sumiu aí da face da terra. Conta pra gente. Um beijão pra vocês e até a próxima. Sobrou pra mim. Opa. Quem sumiu? Responda! Foi arrebatado. Ele mesmo, o próprio pastor, né? Gente, Meu Deus, eu acho que ele não desapareceu, não. Eu acho que ele foi arrebatado. Cara. Eu achei que vocês estavam falando do De Luca. Eu também achei que fosse do William, pô. Achei que De Luca tinha sido arrebatado. Também achei que fosse o De Luca. Levaram o De Luca e não me levaram? Não, você fica. Eu acho que o William foi também. Alguém viu ele por aí? Faz um Tem que tempinho. levar um por vez. O De Luca tá lá. Gente, mas que loucura. O pastor fala que Jesus vai vir aqui pra terra pra levar as pessoas. É isso? Aí as pessoas se preparam pra visita de Jesus. Porque elas vão pro céu. Jesus vai levar pro céu. Aí elas vendem tudo. Assim... E ficam esperando Jesus, que não apareceu. Porque ele viria, então, ou no dia 23 ou no dia 22 de setembro, correto? Aí Jesus não aparece. Aí o picareta do pastor faz uma live. E some depois dessa live. E as pessoas continuam esperando o pastor. Eu não sei quem é mais doido nessa história. Se é o pastor, se é quem acredita no pastor e vende tudo. Guga! Que história muito louca, meu. Se a galera é otária hoje em dia, que tem chat GPT, que tem rede social, que tem jornal, que tem livro, que tem história. Se a galera é burra hoje em dia e cai nessas coisas e abre mão de tudo porque acha que tá vindo Jesus, imagina como é que não era na Idade Média. Né, quando você comprava o seu lugar no céu, inclusive, tinha igreja que te vendia, pegava tua grana pra tu ter o teu lugar no céu, a galera pagava, velho. A galera caía. Imagina, porra, como é que era antigamente. O pessoal hoje em dia ainda cai nessas coisas e abre mão de tudo e vende e deixa pra sobrinha aí. Porra, imagina como é que não era. A galera cai hoje ainda. Gente. Devia ser bizarro. Devia ser bizarro, né? Idade Média. Qualquer papinho você devia tomar tudo dos outros com essa loucura de misturar religião com comércio, né? E explorar a fé alheia. Imagina antigamente. Mas enfim, esse pastor parece só ser doido. Eu não sei se ele realmente estava explorando a galera ou se ele realmente acreditou que ia ser arrebatado. E sumiu, desapareceu. Ele e Príncipe William. Deu área, William, o pastor. Cadê vocês? Todo mundo deu área. Príncipe William pediu demissão do rolê, falou, vou embora, vou ser arrebatado, sumiu. Sumiu, espero que volte. Vitão foi arrebatado. O César Augusto lembrou aqui no chat. Vitão também foi arrebatado. Há pelo menos uma semana aqui do rolê também. Tá por aí. Muitas alucinações, a Lucimar dizendo, não fui arrebatado, Daniel Ortega e Débora Maganha. Cara, realmente assim. Quer entender o mercado? Débora explica. O Oiran tá falando aqui no chat. Fofoca de internet, Débora também entende. Pessoal aqui chocado que a Débora sabe das fofocas da internet. César, sabe? Fofocas da internet é muito mais, meu querido. Não vou falar mais nada sobre isso. Queria ser amigo da Débora. Eu amo esse tipo de assunto. Dé, Juliana Marx quer ser sua amiga. Segue a Débora lá, pô, Juliana, no Instagram. Fala com ela lá. A Débora sempre faz os posts de rock and roll, de fofoquinhas aleatórias. Deu pra ver que ela entende, né, desse assunto. Muito bem. Deixa eu trazer uma das gays trambiqueiras, porque essa história também é muito boa. Olha essa manchete. Pega essa, ó. Artistas, criadores de Lulu da Pomerânia e garotos de programa acusam um mesmo homem de uma série de golpes em São Paulo e também no Rio. O nome dele é Valdemir Oliveira dos Santos Júnior, ele tem 34 anos. E tem um modus operandi, cara. Era sempre o mesmo roteiro. Júnior Pacheco se aproximava em locais públicos ou em aplicativos, fazia negócio, desde compra de filote até obra de arte, até serviços sexuais, vamos dizer assim.
e dizia que pagaria por Pix ou cartão. E depois sumia. Simplesmente sumia sem quitar 1 centavo. Comerciantes de Santa Cecília, Higienópolis e Campos Elíseos também relataram fugas sem pagamento. São bairros aqui de São Paulo, tá? E algumas vítimas contam que depois do calote vinha a segunda parte do esquema. O Júnior Pacheco ameaçava espalhar que elas estavam usando drogas. E era uma chantagem para calar quem cobrava o que ele devia. Nas redes, o Júnior ostentava, né, esse vidão de luxo e, ao mesmo tempo, acumulava processos por dívidas, despejos e fraudes. Olha que loucura, cara, a história deste tal de Júnior Pacheco. Gays, garotos de programa e donos de Lulu da Pomerânia denunciam golpe do queridinho aí. Passou um rodo. É isso. Foi isso? A internet tá falando desse caso também? Aí tem. Então, essa é a história das gays trambiqueiras. As gays, tá vendo, gente? É sempre trambique. E sempre quem tem muito dinheiro, quem tá ostentando, não é sempre, óbvio, mas muitas vezes é isso, né? Você fala, a pessoa, na verdade, só não tá pagando as contas. Você deixa parece um superávit na vida da pessoa, não, é porque ele tá dando um monte de calote. É o superávit do Bolsonaro, né? Deixa de pagar precatório, deixa de pagar as contas de casa, deixa de pagar pelas dívidas que tem, e aí fala que tem um superávit. Não, é porque tá dando calote, sim. Isso acontece o tempo inteiro. Inclusive tem um monte de milionário no Brasil que tem dívidas, né? Bilionárias. O cara deve bilhão, mas é milionário ainda. Eu falo, como é que pode isso? Tipo, a Ike Batista já passou por isso. Tem uma galera que você fala, cara, os caras estão com uma dívida absurda e ainda são ricos, ainda moram numa casa sinistra, ainda tem o melhor carro, ainda pagam, ainda tem um monte de empregado. Como é que pode isso, né? São os falsos ricos. O Brasil tem um monte de falso rico e esse é mais um. É o cara que tá dando calote. Na verdade, depois ficou ostentando na internet, tirando foto em ilha, em lancha, em carro importado. Na verdade, você tinha que estar dando isso tudo para não ter dívida nenhuma com o mercado. Mas é isso, é um bando de trambiqueiro. O Brasil é o país do rico trambiqueiro, né? É isso. A gente tá quase acabando, mas eu quero trazer o teste de fidelidade, tá bom? Prepara aí, galera, o vídeo, porque olha quem voltou! Você lembra dele? João Kleber? Com seu teste de fidelidade? Esqueci da vinhetinha. Desculpa aí, Alex. Dá uma vinheta na cara, Hobbs. Então, tudo bem, essa eu mereci, esqueci da vinhetinha. Deixa eu falar do teste de fidelidade, então? Posso falar agora? Posso? Sim. Então tá, vamos ver quem voltou. Porque eu não lembrava dele, cara. Se não fosse aqui no roteiro, a Letícia me lembrar, passaria batido. João Kleber, aquele do teste de fidelidade. Ele voltou, só que desta vez em prol do governo. Porque tá rolando uma collab aí, né? Vamos ver. Explicando com gatinho. Alô, Brasil, olha só, hoje eu tô aqui nas ruas de São Paulo pra saber se o povo é fiel ao nosso país ou vai dar aquela escapadinha pro lado de fora, né? Vamos então descobrir agora, aqui no calçadão de Osasco, um teste de fidelidade ao Brasil. Você prefere o Pix ou prefere o cartão de crédito? O Pix. O Pix, com certeza. Pix, claro. O Pix é bem melhor. Não paga taxa, nada? Garoto, esperto. 100% confiável. Você prefere a novela brasileira ou novela mexicana? Brasileira. Brasileira. Eu prefiro novela brasileira. Os melhores atores são brasileiros. Brasileira. Você prefere o cachorro caramelo ou o cachorro de raça? Caramelo. Eu prefiro caramelo. Eu trabalho com cachorro quente. Cachorro quente? Cachorro aqui nessa banquinha é tua? Nossa. O melhor de Osasco. Cheiro tá bom. Para os dois. Você prefere o futebol brasileiro ou prefere o futebol americano? Brasileiro. E você? Brasileiro. Você prefere o futebol brasileiro ou o futebol americano, aquele da bola oval? Brasileiro. Esse é brasileiro. Passou no teste de fidelidade ao Brasil. Gostei, viu, cara? Meus amigos, o resultado foi claro. O povo é fiel ao nosso país. O povo ama, valoriza e defende o Brasil. E sabe quem também defende o Brasil? O nosso governo, que não abaixa a cabeça, protege as nossas empresas e os nossos empregos e ainda vai acabar com o
imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. O governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Aprovado no teste de fidelidade. Eu não vou falar nada, tá? Eu vou passar pra você. Eu pulo. Vai, Guga, eu pulo. Olha, ele então foi contratado pelo governo, obviamente, para fazer essa propaganda. Ficou muito bem feito, inclusive. Para! Daí esse bordão dele aí pega e ficou muito legal a edição. Ficou num ritmo muito bom. É aquele vídeo feito, né, pra internet, compactado pra internet. Muito bom. E deu certo, eu gostei. Botaram o João Kleber, fazia programa na Rede TV, aquele canal daquele Bozoloide lá. Eu achei que o João Kleber fosse Bozoloide. Por isso que eu tô surpresa. Não é, eu não lembro dele ser Bozoloide, não. Nunca foi. Se ele fosse, não estaria fazendo isso, inclusive. Mas o canal que ele trabalhou, sim, a Rede TV, mas não ele. E tá aí, eu gostei, cara. Isso pega. É bom porque você precisa se comunicar, o governo precisa se comunicar com o povão, com muita gente que acompanha, que conhece o João Kleber. Ele tem uma... É tipo, né, uma coisa meio Ratinho, assim, né? Não que sejam programas iguais, mas são programas bem populares. Tanto dele, do Fidelidade lá, quanto do Ratinho. E o Ratinho, óbvio que o governo não vai contratar o Ratinho. O João Kleber faz essa ponte, então, com uma galera que o governo precisa chegar. E nesse discurso que agora vai ser encampado cada vez mais do governo que defende o Brasil, o governo, portanto, que defende a pátria, o governo que é patriota. Não vai largar essa imagem, agora que o bolsonarismo se atrelou ao entreguismo e a ser, né, paga-pau de americano, o Lula vai explorar isso e tá explorando bem. Com esse comercial aí, ficou bom. Não foi só eu que... aqui o João Kleber não ser bolsonarista foi uma surpresa pra mim, ó. O César dizendo aqui. Foi só eu que achei, não, ó. Bom demais isto, fala com o povão. A Ruth aqui comentando. Camarada da Fidelidade, André Nunes. É isso, ó. Dogão de Osasco, zica demais. Trabalho com cachorro-quente, o Daniel gostei. Dizendo aqui no chat. O pessoal gostou e concordo com você, né? Ele vai ter um alcance, né, pra uma classe importante, já de olho na reeleição e já pensando também se vier Ratinho, né? Acho que também tem que pensar um pouco sobre isso, porque sim, a gente entende que o Rato Pai se comunica muito bem com essa classe, com essa faixa que o João Kleber também se apresenta. Então, acho que temos aí uma estratégia aí. Não sei não, tô aqui pensando alto, mas enfim, tive essa leitura aqui rápida. Falou a cientista política no Rolê Sério. Gente, valeu por hoje. Deixa eu só trazer o último recado, porque tem replay da aula ao vivo e gratuita que rolou com o Eduardo Moreira e foi um sucesso. Eu tô falando dessa aula aqui, ó. Investir é para todos. Uma aula aberta do programa Investidor Mestre, que já formou mais de 70 mil alunos em educação financeira e também em investimentos. Replay tá liberado, mas você precisa se inscrever. E quem sempre tem este caminho é ele, Guga Noblar. Como é que as pessoas fazem para se inscrever, Guga? Ezequiel Dutra, Emerson Obara, Vladimir Nesiel, vocês sabem que é no nosso link maroto, roleicl.com.br, roleicl.com.br. Eu quero o Valmir Camargo, eu quero também o Reinaldo Eu, o Jangu, o Sidney Guimarães, quero todos, o Renato Murakami tá aqui, ele é muito legal também. Daniel Balaguer, todos agora no roleicl.com.br, roleicl.com.br. É isso, corre lá porque o Edu compartilhou estratégias importantíssimas para você realizar o sonho da liberdade financeira. A aula foi ao vivo ontem, mas tem lambuja, tem um replayzinho para você aí, tá bom? Não perca essa chance porque tem dicas importantes e fáceis para você cuidar do seu din-din. Vamos nessa, com 5 minutos de atraso no programa de hoje. Beijo. Para. Diga. Para o programa, acabou. Mas amanhã estaremos de volta, eu e Hobbs, de novo às 11h30 com vocês aqui no Rolê. Coraçãozinho. Até amanhã. Beijo, comunidade. Vamos nessa. Fiquei agora Guga. com a Sementes do Caos, reprise. Tem algumas aulas que acabam virando referência, viram marcos em determinado assunto. E a gente deu uma aula que as pessoas classificaram como um divisor de águas nesse assunto, educação financeira. Um passo a passo, simples e prático, que mostrou para todo mundo o que fazer para caminhar para esse equilíbrio da vida financeira. As pessoas ficaram encantadas e muita gente pediu para poder assistir de novo.
novo, para fazer anotações e para poder convidar outras pessoas para assistir também. Se você não assistiu essa aula ou quer assistir de novo, uma notícia maravilhosa. A gente liberou o replay, mas liberou por pouquíssimo tempo. Então, antes de sair do ar, clique no link aqui e assista essa aula. Uma aula que vai transformar a sua caminhada financeira de uma maneira muito simples e prática. E no final da aula, todos os presentes que a gente preparou para quem assistir vão estar lá. Para você também que vai assistir o replay, tá bom? Corre lá, antes que saia do ar. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.